Bom, bem-vindos todos ao curso de Mecânica Geral. O livro-texto é do Beer Johnson, Mecânica Vetorial para Engenheiros. Nós vamos trabalhar tanto o volume 1 quanto o volume 2. No volume 1, os capítulos são 3, 4, 5 e 9. É a parte estática. Tá? E no volume 2, que é cinemática e dinâmica, 15, 16 e o início do 17. É bem verdade que nenhum desses capítulos é dado na sua integralidade. São tópicos, né, escolhidos para manter uma lógica no curso e dar aos alunos os conceitos fundamentais, aqueles que, porventura, queiram se aprofundar, a partir desse curso terão mais facilidade, né? Essa é a nossa expectativa, pelo menos, né? Tá bom? Então, vamos em frente. Como qualquer curso, tem provas, né? E testes e avaliações continuadas, né? E provas parciais, cada um com seus respectivos pesos, né? Então, é assim, de bom senso que faça logo um bom estudo no início, tire boas notas, se tranquilize até para aprender o resto do curso com mais calma, né? Sem a pressão da nota, as coisas tendem a caminhar melhor. Então, essa aula é uma breve revisão sobre vetores. Ok? Tem aqui o vetor A no sistema cartesiano bidimensional XY. Estão representadas aí suas duas componentes, AX e AY. Então, antes de falar dos vetores, vamos falar um pouquinho da diferença entre uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar. Grandezas escalares são aquelas que podem ser escritas na forma de um número e uma unidade de medida. Coisa mais simples, né? Então, por exemplo, a temperatura. Qual a temperatura hoje? Você vai dizer 30. Tudo bem, 30 é o número. A unidade de medida é, por exemplo, graus Celsius, né? Se for 30 graus Fahrenheit, a temperatura é bem diferente, certo? Então, apenas o número não resolve, tem que ter junto uma unidade de medida. Isso vale tanto para a grandeza escalar como para as vetoriais. Então, aqui alguns exemplos, né, dessas grandezas escalares. A temperatura, 30 graus Celsius, o comprimento de 15 centímetros e uma massa de 70 quilos. Já as grandezas vetoriais, além do módulo com a sua respectiva unidade de medida, você precisa de direção e sentido. Senão você não consegue caracterizar uma grandeza vetorial, que tem entre elas o vetor posição, o vetor velocidade, o vetor aceleração, o vetor força e o vetor momento. Então, claramente, se você disser a força 10 newtons, não representa, não completa toda a informação. Você tem que dizer qual o sentido dessa força, direção e o sentido dessa força, para aí você sim caracterizar o vetor. Então aqui, ó, nós temos uma direção em amarelo, tá? E dois carros trafegando em sentidos opostos dessa mesma direção. E, eventualmente, com velocidades diferentes, então o módulo do vetor velocidade 1 é diferente do módulo do vetor velocidade do outro, ok? Então, essa figurinha é para enfatizar a necessidade de módulo, direção e sentido para caracterizar um vetor. Então, senhor vetor, muito prazer.
Está ele aí com a sua magnitude, né, a sua origem e o término do vetor ali no ponto P. O ângulo θ define a direção. E a setinha para cima ou para baixo define o sentido. Então, como dizia J.D. Salinger, fala ele, estou sempre dizendo muito prazer em conhecê-lo. Então, muito prazer, senhor vetor. Para alguém que eu não tenho nenhum prazer em conhecer, né? Talvez agora muitos estejam falando, por que eu quero conhecer esse tal de vetor? Mas a gente tem que fazer essas coisas para seguir vivendo e, no nosso caso em particular, para passar em MEC. Ok? Então, qualquer reclamação, dirija-se agora não mais, porque ele faleceu em 2010, mas foi uma pessoa de vida longa, 99 anos. Então, deve ter alguma coisa para ensinar para a gente. Tá? Tá lá. O Apanhador no Campo de Centeia é uma das suas principais obras. Então, operações vetoriais que nós vamos ver, adição, subtração de vetor, produto escalar entre dois vetores, produto vetorial e produto misto que envolve três vetores. Derivada de vetor, nós veremos mais para frente no curso. Tá? Então, não é para se preocupar com isso agora. A regra do paralelogramo pode ser aplicada à adição e subtração de vetor. Temos aqui o vetor A, AX mais AY, AXI mais AYJ, e o B, BXI mais BYJ, aqui no bidimensional para ficar mais simplesinho. A tela do computador também é bidimensional. Mas para passar para 3 dimensões é tranquilo. Então, na adição de dois vetores, o que a gente faz? O vetor C, em verde ali, esse vetor aqui, né? O vetor C, está escrito em a seta verde, é A mais B. Então, para somar A mais B, eu somo as duas componentes em X de A e B e as duas em Y. Com isso, eu tenho CXI mais CYJ, onde CX é a X mais BX e CY é a Y mais BY. Na subtração, o que eu faço? O vetor D, né, que é esse daqui, é B menos A. Então, ele vai ser BX menos AXI mais BY menos AYJ. Com isso, eu tenho DX e DY. DX, BX menos AX e DX, BY menos AY. Então, a adição de vetores é comutativa, associativa, né? A mais B mais C é igual a A mais B mais C. E a distributiva. Se você tiver dois escalares aqui, M mais NA, isso é MA mais NA. E se você tiver M mais AB, isso é MA mais MB. Ok? São as propriedades da adição de vetores. As operações vetoriais que nós vamos fazer aqui são produto escalar, vetorial e produto misto. Produto escalar entre dois vetores vai resultar um número. A letra está ruim porque a caneta estragou, estou escrevendo no dedo, tá? O produto vetorial entre dois vetores sai um vetor. E o produto misto nada mais é do que um produto vetorial seguido de um produto escalar. Então, isso aqui também vai dar um número. Ok? Nós vamos ver esses três produtos agora mais para frente, a seguir, inclusive. Então, produto escalar entre dois vetores. Sejam A e B vetores, né? O produto escalar entre eles é denotado por A escalar B, A pontinho B, né? Em inglês, A dot B, por exemplo.
Por definição, o produto escalar entre dois vetores é composto pelo módulo de um multiplicado pelo módulo de outro e pelo cosseno do ângulo entre eles. Então, aqui nós temos esses dois vetores, A e B. A escalar B é um número. Módulo de A, módulo de B, cosseno do ângulo entre eles. Tá? Propriedade do produto escalar. Comutativo, A escalar B é igual a B escalar A. É distributivo, A escalar B mais C é igual a A escalar B mais A escalar C. E seja M um escalar, então a gente pode escrever que M, que multiplica o produto escalar entre A e B, é igual a M, que multiplica A escalar B, ou A, que escalar MB, ou AB escalar M. Ok? São as propriedades do produto escalar. Então, sejam esses dois vetores A e B, tá? E suas componentes em x, y e z. Ok? Da propriedade distributiva, o que a gente tem? A escalar B vai ser AXI mais AYJ mais AZK, escalar BXI mais BYJ mais BZK. Eu posso distribuir aqui, certo? AXI escalar BXI, né? AXI escalar BYJ e AXI escalar BZK. E fazer isso para os outros duas componentes de A. Então, 9 termos estão aí, né? Observe que tem I escalar I, I escalar J, I escalar K, né? Os vetores são unitários e mutuamente ortogonais. Certo? Então, o que a gente tem? Que I escalar I, I escalar J, I escalar K, J escalar I, J escalar K, K escalar I e também o K escalar J são todos iguais a zero, porque o cosseno de 90 graus é zero. Já I escalar I, J escalar J e K escalar K igual a 1. Ok? Isso nos leva a quê? Aqui todo aquele os 9 termos, né? O que vai acontecer com esses 9 termos? Vão sobrar apenas 3 termos, são os termos da diagonal. Então, A escalar B nada mais é do que AXBX mais AYBY mais AZBZ. E como dito, isso é um número, ok? Então, a aplicação principal do produto escalar no nosso curso é o seguinte. Eu tenho aqui o vetor A, tá? Se eu quiser projetar esse vetor A em uma determinada direção, vamos supor a direção X, cujo unitário é o I, eu vou fazer o seguinte, AX, que é a projeção de A em X, é A escalar I, módulo de A, módulo de I, que é 1, e o cosseno do ângulo entre eles, cosseno de θ. Então, AX é A cosseno θ. Ok? Então, peguei esse vetor A e projetei em X. Está aqui o AX. Posso fazer em Y também, ou posso fazer em uma direção genérica qualquer que eu vou chamar de lambda. Se eu souber, e tem como calcular, né? Tendo 2 pontos dessa reta, eu consigo calcular o unitário dessa direção. Se eu quiser, que faz um ângulo beta ali com o vetor A, se eu quiser a componente
a lambda, que é a projeção de A sobre a direção lambda, eu faço a mesma coisa, A escalar lambda. O módulo de lambda é 1 também, porque ele é unitário, então fica A cosseno beta, que é esse tamanho aqui, a lambda, ok? Então, o produto escalar vai ser muito utilizado para projetar um vetor sobre uma dada direção. Obviamente, se você souber os dois vetores, A e B, você pode até calcular o ângulo entre eles, mas através do produto escalar. Tentem fazer isso, mas nosso foco principal no curso é projeção de vetor usando o produto escalar. Resumindo, né? A escalar B, módulo de A, módulo de B, cosseno de θ, que é o ângulo entre eles. O resultado do produto escalar entre dois vetores é um número. E o produto escalar será útil durante o curso, fundamentalmente para projetar um vetor sobre uma dada direção. Tá? Para isso, você faz o vetor escalar unitário daquela direção. Tranquilo? Então, vamos em frente. Para o produto vetorial. Sejam dois vetores A e B, o produto vetorial entre eles é dado por C, que é A vetor B. Observa que agora o resultado do produto vetorial é um vetor, o vetor C. O vetor C tem as seguintes características. Né? Ele é perpendicular ao plano formado por A e B. Tá? E sua direção é dada pela regra da mão direita. E o módulo desse vetor é o seguinte, ó, módulo de A mais módulo de B vezes o seno do ângulo entre A e B. Então, aqui está uma representaçãozinha do vetor A, do vetor B, o ângulo entre eles, e o vetor C é perpendicular ao plano aqui formado por A e B. Tá? Tranquilo? Então, por exemplo, se A e B estão no plano XY, o vetor C vai estar na direção Z, sentido positivo ou negativo. Ok? Então, vamos em frente. Em coordenadas cartesianas, né, a gente tem aqui o vetor A com as suas três componentes e o vetor B também, componentes x, y, z de cada um. Usando a distributividade do produto vetorial, eu chego nessa trapezonga aqui, né? Tem aqui o vetor A e aqui o vetor B. Vou distribuir de novo. AX e vetor I, AX e vetor BYJ e AX vetor BZK. Então, AXI vetorial BXI, AXI vetorial BYJ e AXI vetorial BZK, para ficar bem claro. Né? Então, aqui estão esses três primeiros e as outras linhas é usando o AY e o AZ. Tá bom? Como o produto escalar, o vetorial, está ligado ao seno entre os dois vetores, e o seno de 0 é 0, né? E vetor I vai dar 0. Esse cara aqui também e esse outro aqui também. Tá? Mas vamos em frente. Depois de realizar todos esses produtos vetoriais, aí lembrando, ó, I vetor J dá K. Tá? E por aí vai afora. A gente vai chegar que o vetor C é dado por AY, BY. AY, BZ menos AZ, BYI, BX menos AX, BZJ, AX, BY menos AY, BXK. Ou simplesmente CXI, CYJ mais CZK, onde CX, claramente, esse aqui, certo? É a mesma coisa com Y e com o CZ. Tá? Tranquilinho, né? Vamos em frente. Outra opção para calcular o produto vetorial é o famoso jacobiano. Você monta esse jacobianozinho aí e faz as contas, vai chegar na mesma resposta, claramente. Né? Se tudo correr bem,
chegará na mesma resposta. Tá? Então, a forma de calcular o produto vetorial fica a critério de cada um. Se você tiver uma forma que você se sente confortável, seja pela distributividade ou pelo determinante, escolha a sua e está tranquilo, sem problema algum. Tá? A aplicação vetorial do produto vetorial importante do nosso curso é esse aqui, ó, cálculo do momento de uma força em relação a um ponto. Ok? Então, esse é o exemplo que a gente vai dar agora. Tenho aqui, ó, uma chave de boca, uma porca, uma força de 10 newtons na direção Y positiva, né? E estamos aplicando aqui o momento em relação ao ponto O, que é o centro dessa porca. Tá? Então, o momento em relação a O é R vetor F. Observe que o produto vetorial não é comutativo. Tá? Então, é R vetor F. Se você fizer F vetor R, vai dar sentido contrário, está errado. Tá? Então, não é comutativo. Então, basta agora você ir calculando, né? O R é menos 0,2 e menos 0,1 J, a força é menos, aliás, está errado aqui, né? A força é mais J. E o produto vai dar menos 2 Nm em K. Tá? E no sentido horário. Quer dizer, então o produto vetorial negativo, ver se eu consigo voltar lá, porque voltar aqui. Tá vendo? Quando eu fizer a força para cá, que estava errado lá, é 10, né, positivo, a tendência é girar no sentido horário, ou em menos K. Certo? Então, por isso, voltando aqui, esse menos K denota um giro no sentido horário. Tá? O produto misto. O produto misto, por definição, em 3 vetores, é dado por isso aqui. A escalar B vetorial C. É claro que primeiro eu tenho que fazer o produto vetorial, certo? Porque se eu fizer primeiro o produto escalar, como é que eu vou fazer o produto entre um escalar e um vetor? Não dá, né? Então eu faço B vetorial C, aqui vai me dar um vetor que eu posso multiplicar escalarmente por A. Então, de forma compacta, você pode usar o determinante, tá? Esse x aqui está meio mal, né? Tirei ele daqui. A escalar B vetorial C, se você resolver esse determinante aí, você vai achar. Tá bom? Propriedade do produto misto. Permutação cíclica, tá? Permutação anticíclica e pode intercambiar o produto escalar e o vetorial. Colocando aqui mais como uma curiosidade. Porque para que a gente vai usar o produto misto no nosso caso? Para quê? Para quê? Para quê? O produto misto será útil para o cálculo do momento de uma força em relação a um dado eixo. Por quê? O momento de uma força em relação a um eixo é o seguinte, é calculado da seguinte forma, em 2 etapas. Primeiro, eu faço o momento dessa força em relação a qualquer ponto desse eixo. Então, quando eu fizer o momento da força em relação ao ponto do eixo, eu estou fazendo um produto vetorial. E quando eu pegar o resultado, que é o momento da força em relação ao eixo, e projetar, ou melhor, em relação ao ponto do eixo,
e projetar sobre o eixo, aí eu estou fazendo um produto escalar, né? E isso, então, dá o produto misto. Quando eu calculo o momento em relação a um ponto do eixo, é um produto vetorial, e quando eu projeto esse vetor momento sobre o eixo, é um produto escalar. Ok? Então aqui ó, tem um eixo, de novo, foi feito no mãozão, né? Minha caneta quebrou, então desculpe aí pela péssima letra. Aqui tem um ponto qualquer desse eixo, aqui tem a força, né? Aqui está o vetor posição da força em relação ao ponto do eixo. Eu calculo R, vetor F. Achei o momento dessa força em relação a esse ponto do eixo. Esse vetor momento, ao ser projetado sobre o eixo, cujo unitário é lambda, eu acho o momento sobre o eixo. Ok? Então, eu vou ter aqui um vetor que é perpendicular ao plano formado por R e pela força. Esse vetor, ao projetar sobre o eixo que me interessa, e através de um produto escalar, eu tenho um momento em relação àquele eixo. Ok? Então, nessa aula, o que foi visto? Uma pequena revisão sobre vetores. Adição, subtração, produto escalar, produto vetorial e o produto misto. Tá? Porque essa revisão é importante porque a partir da próxima aula nós vamos usar produto escalar, produto vetorial, produto misto, vai somar vetor, vai subtrair vetor. Então, é conveniente, né, que esteja todo mundo no mesmo patamar aí, no que se refere a essa parte vetorial aí, inicial, vamos dizer, né? Ok? Então, na próxima aula, esses conceitos serão utilizados para chegar ao momento de um binário e redução de um dado momento, ao dado sistema de forças, a um sistema força binário equivalente. Ok? Então, por enquanto, eu me despeço de vocês. Até a próxima. There's a sad sort of clanging from the clock in the hall, and the bells in the steeple too. And up in the nursery, an absurd little bird is popping out to say cuckoo, cuckoo, cuckoo. filme A Noviça Regretfully they tell us, but firmly they compel us to say goodbye to you. So long, farewell, I'll be to say good night. I hate to go and leave this pretty sight. So long, farewell, I'll be to say adieu. Adieu, adieu, to you and you and you. So long, farewell, au revoir, I'll be to say. I'd like to stay and taste my first champagne. Yes? No. So long, farewell, I'll be to say goodbye. I leave and heave a sigh and say goodbye. I'm glad to go. I cannot tell a lie. I flit, I float, I flee, 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 I fly. The sun
Até a próxima.